Quando a sua rede começa a crescer um pouquinho mais, é natural que você queira adicionar mais servidores. Uma base de dados, seja um cache, um load balancer e assim vai. Só que antes de sair abrindo as portas SSH de todos os servidores só para conseguir administrar essa rede, eu acho que você iria gostar muito de entender como que funciona o Proxy Jump e o Jump Server. Proxy Jump do OpenSSH e o Jump Server é um padrão que você também vai encontrar com outros nomes que a gente já vai falar disso aqui, como Bastion Host, por exemplo, mas é uma coisa que você quase nunca vê ninguém falando disso. E é um negócio assim, a ideia é tão simples que é basicamente você pegar um servidor e fazer com que ele seja a fonte única de entrada na sua rede. E você pode fazer isso dentro de setores da sua rede também. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática, em servidores reais, mas primeiro eu vou desenhar aqui em diagramas, tudo bonitinho para ficar facinho de você entender e aí depois você só vê isso funcionando e ver como é que isso é mágico. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Ok, então aqui eu tenho um diagrama e esse diagrama representa uma rede muito comum, que é aquela rede que começa com um servidor. Esse servidor vai ter que ter alguma porta SSH de cara para a internet, senão você não consegue acessar ele, mas aí essa rede cresceu um pouco, você foi lá e adicionou mais um servidor. Nada demais aqui, eu sei que você sabe dessas coisas todas aqui, mas à medida que eu precisei de um segundo servidor, é muito comum, muito provável que eu tenha pego a configuração desse servidor e colocado uma coisa bem similar, se não igual, trocando assim só a identidade, né, de cada um dos servidores. Ainda não vejo problema aqui, porque se você só tem um servidor, beleza, ele vai ter que estar de cara para a internet, porque você só tem ele. Segundo servidor, também beleza, porque você não tem como fazer rede muito grande com isso aqui, né? Aliás, você não tem quase nada de rede aqui. Mas se você adiciona um terceiro servidor, aí a coisa já começa a ficar um pouquinho diferente, porque já são 3 servidores para você se preocupar, todos de cara para a internet. E aí, um quarto, um quinto, você pegou, né? O sexto, sei lá, você colocou 50 servidores, você tem agora 50 preocupações de cara para a internet. Preocupação que eu tô falando é que você tá vendo a quantidade de falhas de segurança que estão sendo encontradas ultimamente, e geralmente são falhas de segurança em programas que a gente usa no dia a dia. Então você imagina que se você tem 50 servidores de cara para a internet, imagine que você tem uma falha, sei lá, no próprio SSH ou uma falha no próprio kernel do Linux. E essa falha, sei lá, foi descoberta às 3 horas da manhã, que geralmente é na hora que você tá dormindo que aparecem as falhas, né? E aí você acorda tendo que atualizar os seus 50 servidores, né? Não seria muito melhor eu tentar colocar, sei lá, tirar essas conexões todas aqui de cara para a internet e tentar colocar um ponto único, né? Um portão na minha rede, tipo um servidor aqui que tiraria todas as conexões que saem para fora dele aqui, e toda vez que eu precisar acessar minha rede interna, eu passo por esse servidor. E esse servidor é o que a gente está falando, que é o tal do Jump Server. Eu vou falar sempre Jump Server aqui ao longo do vídeo todo, tá? Que é o que eu tenho mais costume. Mas isso aqui, que faz a mesma coisa que eu vou te falar ao longo desse vídeo inteiro, ele pode ter nome de Jump Server, que é o que eu estou usando, Jump Box, Jump Host, Bastion Host e até Trampolim eu vi. Ele é, como eu te falei, o porteiro que vai ficar ali de cara para a internet na sua rede. Tem uma leve diferença quando você está falando de segurança ou de onde que vai ficar as chaves, SSH e assim por diante, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. A gente só quer saber do salto, do pulo, né? Eu saí daqui, cheguei no servidor e fui jogado para dentro da rede ali. O funcionamento disso aqui, ele é bem interessante, bem simples, tá? Essa versão aqui que tem essa opção "-J", só para constar, essa opção "-J" é chamada de Proxy Jump. Então isso é no lado do cliente, porque ela vai utilizar um proxy para fazer um jump para pular para algum lugar que eu vou te explicar aqui. Na hora que eu faço essa chamada, o meu cliente SSH primeiro autentica lá no servidor que eu quero usar como jump. Se essa autenticação passar tranquilamente, a próxima coisa que ele vai fazer é solicitar para o Jump Server para que ele abra um túnel SSH para o destino que você quer ir. Esse túnel SSH é o TCP Forwarding. Então isso significa que o seu cliente aqui SSH, o seu usuário que você vai utilizar para autenticar aqui, ele precisa ter essa opção de Allow TCP Forwarding como local ou como IES. Eu vou te mostrar isso aqui depois como é que funciona. E aí a sua
a comunicação em si, ela passa daqui, chega no Jump Server e passa inteira por dentro desse túnel. Quando você vai fazer essa autenticação, você vai ter que ter um par de chave. Eu já falei de chaves SSH aqui no canal, mas você vai ter que ter um par de chaves para o Jump Server e um par de chaves para o destino. E você não precisa também ter só um único Jump Server. Você pode ter mais Jump Servers para dentro da rede. Porque se você trocar o nome aqui de servidores para redes, imagine que aqui eu tenha o escritório 1, escritório 2 e escritório 3. Eu posso ter colaboradores da empresa que têm acesso somente ao escritório 1. Então, nesse caso, eu vou ter um Jump Server para entrar na rede como um todo, mas eu posso ter um outro Jump Server para distribuir os setores da minha empresa dentro da rede. Então, eu posso ter vários Jump Servers se eu quiser também. Vamos dar uma olhada, então, como é que isso funciona na prática em servidores reais. Então, na nossa parte prática, eu vou só te explicar aqui como é que tá a minha rede para você entender e conseguir acompanhar o exemplo. Eu tenho a minha rede local e nessa rede local eu tenho vários computadores e se você acompanha o canal, você sabe que eu tenho vários computadores da Hostinger, né? Vários servidores VPS da Hostinger. Para esse vídeo eu vou utilizar somente o KVM2 e o KVM4. Nesses dois servidores aqui, eu vou fazer o exemplo que eu tinha te mostrado lá na parte teórica. Eu vou trazer o KVM2 para a ponta, para a borda da rede e vou esconder o KVM4 por trás da rede ali. Em resumo, para você entender melhor, eu não quero conseguir chegar diretamente do meu computador em nenhum outro servidor dessa rede que não seja o KVM2. E aí o KVM2 vai se tornar o meu Jump Server. Nesse caso aqui, o meu acesso do meu cliente vai precisar conseguir chegar no KVM2 e eu quero que o KVM2 me abra esse TCP forwarding, né? Esse túnel TCP para o KVM4. E aí eu poderia colocar quantos servidores eu quisesse aqui por trás do KVM2. O único trabalho dele vai ser abrir esse túnel para qualquer servidor que eu quiser utilizar, tá? E aí, por falar também em servidor VPS, a Hostinger é parceira aqui do canal. Então, se você precisa de servidores do tipo VPS, você pode acessar hostinger.com/Otávio Miranda e escolher o servidor que mais te agradar aqui, né? Eles têm o do KVM1, que vai de 1 vCPU, né? 1 CPU e 4 GB de RAM, até um KVM8 aqui, que tem 8 vCPU e tem 32 GB de RAM. E aí, na dúvida, né? Se você estiver buscando só custo-benefício, vai no KVM2 aqui, que é o melhor custo-benefício. No entanto, ele é o mais popular aqui da Hostinger. Escolheu ali o seu VPS, você pode agora simplesmente selecionar a quantidade de meses, tá? Mas aqui tem a opção de 1 mês, tá? Mas o cupom que eu passo para vocês, ele funciona com 12 meses ou com 24 meses. E aí, quanto maior a quantidade de meses, você tem mais desconto e você trava esse valor também por mais tempo. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria o de 24 meses, escolheu ali, vai lá tem um cupom, coloca lá Otávio Miranda, aplicou lá o seu cupom, você vai ganhar um descontão ali, ó, por 2 anos. Eu selecionei aqui os 24 meses. Depois aqui é só você concluir a sua compra e seguir todos esses tutoriais aqui, né? Mas voltando aqui, a gente quer então chegar neste ponto aqui. E no final das contas, o que você quer fazer mesmo é fazer o seguinte: se eu digitar SSH KVM4, eu quero ter a possibilidade de chegar dentro do KVM4. Mas, como você pode ver, já tem um tempinho já que eu tô esperando aqui, ele não faz nada, porque ele não consegue chegar lá no KVM4. Então, para resumir a história que a gente tá olhando aqui, eu posso fazer o seguinte: eu tenho acesso ao KVM2. O KVM2 consegue pingar lá no KVM4. Então, ele tá na mesma rede aqui do KVM4. Então, eu posso fazer SSH-J, e aí passando pelo KVM2, eu pulo agora para o KVM4 e eu esperava que ele fizesse essa conexão porque eu já fiz essa configuração aqui pra gente. Mas para isso funcionar, você tem que ir no seu Jump Server. No meu caso aqui, eu ainda estou com acesso direto ao Jump Server, a gente vai tirar isso depois, mas para funcionar de maneira simples, você pode ir lá na configuração do SSHD Server, a minha configuração do servidor SSH, e isso aqui é importante. Essa configuração allow TCP forwarding precisa estar
deixar como ou yes ou como local. O local é melhor para você deixar mais restrito um pouco ainda. E esse permit open tem que permitir pelo menos o local que você quer permitir o acesso. Eu vou te mostrar como que eu faria isso em produção, mas no padrão isso aqui viria assim. Então viria como TCP forwarding, allow TCP forwarding como yes e permit open como N. Só de você fazer isso aqui, depois fazer o sudo systemctl restart SSH, agora ele já deve estar liberado. E aí essa configuração agora é o que permitiu eu fazer isso aqui passando pelo KVM2. Só que eu posso melhorar isso ainda mais se eu quiser. Se eu quiser criar um alias para eu fazer essa conexão, eu posso ir lá na minha configuração do SSH config no client mesmo. Então vou abrir um editor aqui e na minha configuração do SSH config eu vou ajustar umas coisas aqui. Eu já falei dessa configuração do SSH config lá no vídeo onde eu falei sobre chaves SSH. Eu não tenho acesso a esse cara aqui, mas eu tenho acesso a esse cara aqui que é o KVM2. No próprio KVM4, depois que eu fiz a configuração dele, eu posso falar que eu tenho um proxy jump e esse proxy jump vai ser o KVM2. E aí assim que eu tentar agora fazer a minha conexão, eu não preciso mais disso aqui. Eu posso simplesmente fazer isso aqui diretamente e eu já acesso diretamente o KVM4. E o melhor da história é que quando você faz isso aqui, significa que se você usar alguma coisa, por exemplo, suponha que eu crie um arquivo, eu acho que eu devo ter alguma coisa aqui, né? Suponha que eu pegue esse readme aqui e eu queira jogar ele lá para dentro do KVM4. E isso aqui é impressionante também, tá? Não tem nenhum readme aqui dentro do KVM4, então, ó, vou fechar ele e eu vou utilizar o rsync para jogar esse readme que eu tenho aqui lá para dentro do KVM4, passando por dentro do jump server e jogar esse readme lá na home no KVM4. E eu vou colocar até outro nome, eu vou colocar o readme novo.md e aí eu joguei isso, tá vendo? Foi tudo transferido lá para dentro. Eu posso voltar lá para dentro do KVM4, dar um ls e aqui tá o meu readme novo passando por dentro do jump server. Então, não são todos os programas que funcionam assim. Eu sei que o rsync, o sftp funciona, o scp também funciona, e eu testei o codex. Se eu não me engano, o codex funcionou, Cloud Code não funcionou, ele fala explicitamente que não funciona com proxy jump. Enfim, tem que testar, mas muitos programas que você utiliza, que utilizam a configuração do seu SSH config, também funcionam normalmente com proxy jump. Agora, conforme eu prometi para você, vamos fazer uma configuração de segurança mais de produção, mais profissional aqui, que isso aqui, até então, tô só te mostrando como é que isso aqui funciona. Se eu fosse fazer essa configuração para um servidor de produção mesmo, o usuário que eu vou utilizar no Jump Server, eu não quero permitir que ele tenha acesso ao servidor em si, porque como eu te mostrei lá na parte teórica, esse é o servidor que geralmente fica de cara para a internet. Como eu falei também, você pode ter outros para dentro da rede, mas pode ser que você tenha muitos usuários ali. Então, não seria interessante você permitir que isso aqui ocorresse. É claro, isso aqui é o meu usuário que eu estou utilizando. Então, eu seria, entre aspas, o admin da rede ali. Entre aspas, não, né? Eu seria o admin da rede, então eu teria que ter acesso ali. Mas quem vai usar isso aqui, eu não permitiria. Como que eu posso corrigir isso aqui? Eu vou voltar ali no KVM2 e eu vou abrir o arquivo de configuração dele primeiro para te explicar algumas coisas ali. E depois a gente vai criar um usuário específico, eu vou te mostrar essas coisas todas ali. Isso aqui deixa muito aberto o nosso Bastion host, porque agora qualquer um poderia fazer aquilo que eu fiz lá no comecinho. Eu poderia vir com -j e utilizar isso aqui para entrar em qualquer lugar da rede, caso eu conhecesse a rede. Então, eu vou fazer isso aqui, essa configuração, para mim, eu deixo ela como no, e essa outra permit open aqui, eu colocaria como none. Isso aqui vai bloquear esse acesso completamente. Então, agora, a partir de agora, se eu, por exemplo, der um restart no SSH, agora eu não consigo mais dar um SSH KVM4, porque eu não consigo chegar lá. Na verdade, aqui, eu já tirei até a configuração, agora que eu tô lembrando que eu já tirei essa configuração aqui, mas eu não conseguiria acessar o KVM4. Agora, eu vou entrar no KVM2 de novo, vou criar um usuário especificamente para utilizar esse jump, só para fazer essa parte do jump ali para mim. Eu vou te passar algumas opções que você vai colocar aqui, mas agora, nesse
ponto aqui, eu vou só criar um usuário normal. Essa parte aqui, ó, que é o /s, né, o shell que eu vou colocar para esse usuário. No cenário real, eu não colocaria isso aqui, mas eu vou modificar esse usuário aqui já e depois eu te passo os comandos. Eu vou deixar um artigo aí de tudo que eu tô falando aqui, eu vou escrever também sobre isso e deixo tudo isso aqui para você. Mas aqui eu quero criar a home do usuário, eu quero que ele tenha um shell e eu vou dar um nome para ele de Jumper. E esse usuário, eu vou colocar a senha nele de 123, porque depois eu vou tirar isso aqui agora, tá? Então eu vou colocar 123, 123. Tecnicamente, se eu falar su Jumper 123, eu consigo acessar a home desse usuário lá. Então, entrando lá na home desse usuário, você vai ver que ele não tem nada de SSH aqui ainda. Mas, o que eu posso fazer? Você poderia usar aquele vídeo que a gente falou das chaves SSH e aí você criaria as chaves dele ali daquela forma. Nesse ponto aqui, eu vou fazer pelo meu usuário, porque eu já tenho as chaves, a gente já falou sobre isso, então eu vou só copiar as minhas chaves SSH, não as chaves, né? O authorized key do meu usuário para aquele usuário lá. Não faça isso, eu tô copiando do meu usuário para ele, só pra gente acelerar aqui. Então eu vou dar aquele comando lá que a gente viu, só que aqui agora eu vou pegar o meu authorized keys e aí, só pra gente confirmar, eu vou dar um ls lá na pastinha de SSH dele, só pra eu ver se criou tudo bonitinho. Então olha lá, ó, a pastinha dele, ele é o dono desse authorized keys. Eu não pus permissões aqui, ó, nessa authorized keys. A gente pode executar o mesmo comando de novo, só que dessa vez eu vou colocar -m e aí eu vou colocar 0600, por exemplo, só ele tem permissão nisso aqui. Então, só de eu ter feito isso aqui, como eu copiei as minhas próprias authorized keys para dentro do Jumper, se eu sair aqui, teoricamente, eu conseguia dar um SSH falando que o usuário Jumper poderia acessar o KVM2 e ele acessou normal, tranquilamente, né? E esse é o maior perigo que eu tô te falando aqui, tá? Eu tô te mostrando o problema e como solucionar o problema aqui. Então, isso que eu fiz foi só fazer esse usuário Jumper conseguir acessar isso aqui. Por quê? Agora, eu vou lá no meu SSH config, vou só colocar o KVM2 aqui e vou colocar o KVM4 aqui. Vou tirar essas coisas que a gente não tá precisando agora. Vou colocar aqui para ele ter o domínio correto, então acho que é em prod.cloud o domínio lá, e aqui embaixo é otaviomiranda.cloud. Esses dados que eu te mostro aqui não é muito bom você ficar mostrando isso aqui para os outros, mas são dados dummy que eu tenho aqui, eu não tenho nada nesses servidores, eles são para isso mesmo. Então aqui tá tudo certo e aqui em cima tá tudo certo. Só que aqui eu já troquei para o usuário Jumper, isso significa agora que se eu vier aqui e falar SSH KVM2, eu acesso com o Jumper, né, que é aquela configuração que eu acabei de fazer ali no SSH config. Só que eu posso agora configurar o KVM4 que eu tô sem acesso nele agora. Aquela configuração que a gente fez foi colocar aqui o proxy jump falando que ele passa pelo KVM2. Ok, e aí aqui agora SSH, KVM4, e aí eu não consegui acessar, eu não sei porquê, eu acho que eu fechei lá, né? Eu fechei lá aquele authorized lá. Calma que a gente tá chegando em algum lugar, é bom você entender isso aqui. Beleza, então agora eu vou lá no KVM2 de novo, e aí porque eu fechei lá o authorized keys dele, e agora eu não consigo mexer com esse usuário, porque esse usuário não tem acesso, mas eu posso ainda fazer o meu usuário, @kvm2, e ele loga com o meu usuário. E aí agora sim eu vou lá naquela configuração dele, do SSH que a gente viu anteriormente, e nessa configuração, isso aqui é a parte que a gente vai começar a fazer. Então já anota isso aqui. Lá embaixo, ao invés de eu manter essa configuração assim, dessa forma, eu vou abrir só para aquele usuário Jumper, só para ele acessar um local específico. Eu já deixei aqui comentado aqui embaixo, tá? Então fica assim, ó. Eu dou um match, esse match você pode utilizar também para fazer com group, ou você pode utilizar várias formas. Eu tenho alguns matches para fazer com domínio do GitHub, então aqui eu tô dando um match no user Jumper. Na hora então que ele logar, essa opção vai passar a ser local e esse permit open vai passar a ser isso aqui, somente esse domínio que ele pode acessar, que é o do KVM4 lá. Max Sessions, ele não vai permitir que esse usuário faça login no servidor, ele não vai permitir que o usuário tenha uma sessão no servidor, então ele não pode ter nenhuma sessão que ele não consegue logar aqui. Ainda assim, se acontecer qualquer problema, eu ainda vou forçar o comando dele a ser /user/sbin/no-login. Isso significa que, de qualquer forma que ele tentar logar no KVM2, ele não vai conseguir diretamente no KVM2. Ele só consegue usar o KVM2 para fazer um jump.
E aí, eu saindo daqui, eu vou até deixar isso aqui já pronto pra gente, porque eu vou fazer isso aqui várias vezes. Então, depois do comando, eu vou dar um sudo systemctl restart ssh, pronto, e aí é só sair daqui, ele já reinicia o servidor, e aí a gente já consegue testar isso aqui. Aqui, se eu tentar então agora sshkvm2, tava entrando antes, lembra, né? Tentando agora, não consigo acessar mais. E aí, se eu olhar aqui no "-v", você tem níveis de verbosidade aqui no "-v", você pode colocar v, vv ou vvv, até 3v, se eu não me engano. E aí você vai vendo o que acontece. Mas aqui ele te fala que você não conseguiu logar lá. Você pode ler porque esse negócio aqui é super longo, tá? Só tô te dando um exemplo aqui que ele não consegue mais logar no KVM2. E é isso que a gente quer aqui. E aí aqui, se eu vier pro KVM4, você vai ver que isso ele consegue fazer, porque eu tô usando ele da forma correta. Eu não tô pedindo um terminal para o KVM2. Eu tô pedindo um terminal, ou tô pedindo o KVM2 para fazer esse redirecionamento TCP para mim. Ele abre essa conexão, eu passo a minha conexão toda lá pro KVM4. Foi basicamente isso aqui que a gente viu. Você pode fazer isso em todos os servidores se você quiser. Então a gente viu que isso funciona, essa é a parte de segurança que eu tava te falando. Eu faria sim, mas eu não faria só isso também, tá? Só para te lembrar, vou deixar aí também um artigo com todos esses comandos, com toda essa configuração. Você vê que isso aqui tá super restritivo aqui também. Então eu faria essa configuração aqui mesmo. Muito cuidado, tá? Porque quando eu fui fazer isso aqui, em algum momento, a gente acaba esquecendo dessas coisas. Quando eu fui fazer isso aqui em algum momento, eu travei o acesso do meu servidor colocando essas duas, do meu usuário, colocando essas duas opções aqui de baixo aqui. Se você fizer isso, o seu próprio usuário não vai conseguir acessar o KVM2 e aí só se você tiver de frente para o servidor para você conseguir acessar ele aqui, ou se você tiver na Hostinger, você pode ir lá no terminal, porque o terminal dá um acesso, entre aspas, local ao servidor. Então é como se você tivesse fisicamente no servidor, você conseguiria logar com root e desfazer essa cagada que você acabou de fazer aqui. Então o que eu faria? No meu usuário, eu colocaria sem isso aqui, falando, olha, se é o meu usuário mesmo, né, eu vou permitir que eu faça o forwarding para qualquer porta. E esse é o meu usuário, entendeu? Então, muito cuidado com isso aqui para você não cair nisso aqui. Mas beleza, depois que eu fiz essa configuração, né, lembra que eu te falei que o jumper lá, né, se ele conseguir de alguma forma acesso a esse servidor aqui, ele conseguiria fazer a própria conexão por aqui mesmo, né? E aí daqui ele faria o que ele quisesse, mesmo ele não tendo quase nada, né? Ele não tem privilégio de fazer quase nada. Ainda assim, eu fico desconfortável em deixar ele logar aqui. Então o que eu faria? Eu vou apagar esse usuário, aliás, eu vou te mostrar o comando só aqui, mas eu vou só editar ele, porque senão eu vou ter que mexer na chave de novo, fica mais fácil. Mas o que eu faria? Se eu fosse criar o usuário, eu criaria com user add, peço para criar a home dele, e aí eu falaria para ele ter um shell que é aquele mesmo shell que eu te mostrei lá na configuração do SSH, então /user /sbin /no-login, e só de eu fazer isso aqui, o usuário já não conseguiria logar aqui no servidor mais. Então eu pegaria aqui o comando OpenSSL, esse OpenSSL random com hexadecimal com 128 caracteres e pronto, aí é só dar o nome lá do seu usuário Jumper e aí você criaria ele assim. Eu vou fazer isso aqui dessa forma mesmo, mas ao invés de fazer user add, porque ele já existe, eu vou fazer user mod, e aí eu vou modificar esse usuário. O -m não vai ter, eu vou trocar o shell dele para ser isso aqui que eu acabei de falar e vou trocar a senha dele para isso aqui que eu te mostrei aqui. E aí só de eu fazer isso aqui agora, eu não consigo mais logar com o usuário, né? É isso aqui que é a configuração que eu fiz agora, que não vai permitir o usuário Jumper logar no servidor, nem se ele tiver acesso físico ao servidor. Então se eu voltar aqui e tentar aqui agora fazer o acesso ao servidor, ele não consegue fazer esse acesso, mas ele consegue fazer o acesso ao KVM4 ali. E aí você pode fazer essa configuração, como eu te falei, para produção mesmo. Você pode usar isso aqui para servidor. E aí as outras partes é que são perigosas, né? Aí você pode olhar outras coisas do hardening do seu servidor, mas eu já falei muito sobre hardening de servidor aqui, principalmente nos vídeos de VPS, eu vou deixar em algum lugar aí para você. Então é isso para esse vídeo, pessoal. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido muita coisa nova, tenha se divertido, né? Como eu me divirto com isso aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.